Olá, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Louvado seja o nosso Deus por mais uma manhã poder entrarmos aqui na presença dEle. Hoje é quarta-feira da família. Hoje estamos nos consagrando, orando ao Senhor por nossa casa, por nossa família. A paz do Senhor Jesus seja com todas vocês. Sejam muito bem-vindas ao nosso Amanhecer com Deus. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o perdão. Sabe, amadas, semana passada a gente falou sobre esse tema. E ontem à noite, enquanto eu estava pedindo para o Senhor a palavra para hoje, mais uma vez me veio a palavra perdão. Sabe, quando o Senhor, Ele insiste em um mesmo tema, é porque ainda tem pessoas que estão precisando liberar o perdão. É porque ainda tem pessoas necessitadas dessa palavra. Convida suas amigas, aquelas irmãs que você sabe que precisa, que está com o coração amagoado, que está com o coração entristecido, que está precisando de uma palavra de perdão. Hoje também eu vou ler para vocês uma parte de um livro que eu estou lendo. Essa parte desse livro, ela falou tudo, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, com o tema perdão. Amadas, sem o perdão, sem a graça, sem a misericórdia, nós também não seremos perdoadas. Nós também não seremos alcançadas pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Por isso a importância de liberarmos o perdão sempre que for necessário. Quando Pedro perguntou para Jesus até quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão, qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Até 70 vezes 7, não foi isso? Às vezes nós achamos que temos o direito de não perdoar mais. Não, já erraram muito, já fizeram demais isso comigo. Eu não vou mais perdoar. Mas a graça e a misericórdia de Deus para conosco, elas são incondicional. Elas não têm fim, como diz a palavra do Senhor. Então, como nós vamos limitar essa graça? Como nós vamos nos achar no direito de não liberar o perdão? Assim como Jesus fez conosco, precisamos sim estar sempre dispostas a perdoar quantas vezes forem necessárias. Vamos ver a passagem que Jesus fala sobre isso, que é Marcos não, mas olha só, vamos começar aqui em Mateus. Eu separei algumas passagens que depois eu vou pedir para vocês anotarem, porque todas elas têm a ver com o perdão. Mateus 18, 21 e 22, Marcos 11, 25 e 26, Colossenses 3, do 12 ao 14, 1 João 1, 9, Mateus 6, 14 e 15, Efésios 4, 32, Isaías 43, 25 e Efésios 1, 5. Vamos começar aqui por Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós desejamos ter o perdão do Senhor, nós também devemos liberar esse perdão sobre aquelas pessoas que nos ofendem, sobre aquelas pessoas que nos magoam.
O perdão de Deus, ele é para todos. Ele é para mim, ele é para você. Mas nós também deveremos liberar o perdão, se quisermos alcançar a graça e a misericórdia de Deus e o favor do Senhor para conosco. Isso, o primeiro versículo é Mateus 6,14. Agora nós vamos para Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha, mulher, quer ser uma mulher eleita de Deus, escolhida do Senhor? Então revista-se como tal, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia! É isso que nós devemos fazer, amadas. Sermos mulheres eleitas de Deus, santas, amadas do Senhor, mas também liberar esse amor, esse perdão, aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que nos magoam, que nos ofendem. Nós precisamos ser essas pessoas humildes, cheias de mansidão, de longanimidade, que esses são os frutos do Espírito de Deus. Precisamos ter os frutos do Espírito Santo em nós, se quisermos ter um coração disposto a perdoar sempre que for necessário. Olha o que diz o 14: sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! Sem amor, nada seríamos, como diz a palavra de Deus lá em Coríntios. É justamente o amor que vai nos dar força, que vai nos dar condições de perdoar sempre que for necessário. Tem pessoas que falam, mas eu não vou ficar fazendo isso. Vão me chamar de boba, vão pensar que eu sou isso, vão pensar que eu sou aquilo. Que pensem. Para nós, amadas, o que importa não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, e sim o que Deus pensa a nosso respeito. Quando o Senhor nos olha, o que Ele vê em nós? A minha preocupação é essa. Faz muito tempo que eu parei de me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito. O que importa para mim é o que Deus pensa a meu respeito. Se eu estou vivendo para agradar a Deus, pode ter certeza que nós vamos sim desagradar as pessoas à nossa volta. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque a nossa preocupação maior deve ser em continuar agradando ao Senhor. Agora, quando a sua preocupação for agradar pessoas e desagradar a Deus, aí sim é motivo de preocupação. Aí você deve se preocupar, porque o que adianta agradar pessoas, viver bem com pessoas nessa terra e desagradar aquele que morreu na cruz para te dar salvação, para te dar a vida eterna? Então, minha querida, perdoe, não porque a pessoa merece o seu perdão. Perdoe, não porque as pessoas vão dizer que você é boazinha, que você perdoa. Perdoe, porque Cristo também lhe perdoou. Porque Cristo morreu naquela cruz por mim, por você. Nós também somos pecadoras, nós também erramos, nós também falhamos e muito. Mas o Senhor, todos os dias, está de braços abertos à nossa espera. Todos os dias Ele espera por nós, pela nossa confissão. Ele espera que nós entremos em sua presença e façamos como aquele escriba que disse: Pai, perdoa, sou pecador, me limpa,
Me purifica, Senhor, dos meus pecados. Errei, pequei, sim, mas estou aqui arrependido, com o coração aberto. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa deve ser a oração de uma mulher que teme ao Senhor. Não podemos jamais fazer como aquele fariseu que ficava contando vantagens para Deus, que fez isso, que fez aquilo. Jamais. Como diz aqui a palavra, devemos nos revestir de humildade. Humildade é fazermos as coisas e não pensarmos em glória para nós, mas sim para Deus. Até porque sem Ele, nada podemos fazer. Tudo o que nós fizermos, devemos fazer para agradar ao Senhor. Como a palavra diz, como se estivermos fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Vamos a mais uma passagem? Está em 1 João, capítulo 1, o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, nós também pecamos, nós também temos pecado, sim. Enquanto estivermos aqui nesta terra, enquanto estivermos no caminho, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas o que não pode acontecer é deixarmos de confessar os nossos erros, os nossos pecados, nos arrepender e não mais os praticar. É isso, amadas, que leva uma pessoa à vitória. Sabe, tem um ditado que diz que não importa quantas vezes a pessoa caia, o que importa é que ela se levante e permaneça de pé. Não é assim? Então não importa quantas vezes você erre, você fale. Eu vejo pessoas que chegam até mim desesperadas pedindo ajuda, porque elas dizem: eu não consigo parar de fazer isso, eu já pedi tanto para Deus, eu não consigo. E aí o diabo, ele é sujo e começa a botar na mente da pessoa que ela não vai conseguir, que ela precisa desistir, que ela não precisa mais continuar tentando, que não vai conseguir. Mas é aí, minha querida, que vem o Espírito Santo de Deus e diz: continua, persevere, você pode, você vai conseguir sim. É mentira do diabo que diz que você não vai conseguir, que você não vai conseguir perdoar, que você não vai conseguir esquecer. Esquecer, a gente não esquece mesmo. Esquecer, você não vai, mas você pode sim perdoar, limpar o seu coração e seguir adiante. Você pode continuar tentando todos os dias enquanto você estiver viva. Você pode continuar tentando e pode ter certeza que a cada passo que você der, a cada dia que você disser: Jesus, segura na minha mão, Jesus, coloque um guarda na minha boca, uma trava, segura a minha língua para mim não falar, para mim não confessar mais isso. É Ele que vai sim te fortalecer, que vai te ajudar a perseverar. E quando você menos esperar, você vai vencer para a glória de Deus. Você vai conseguir, mulher. Não desista, tão somente não desista de continuar tentando, porque eu creio que você vai conseguir, porque Deus é contigo. Amém? Continuando a nossa palavra, Efésios 4:32. Rapidinho, só para mais essa passagem, tá bom, amadas? Que eu vou ler a passagem do livro, que eu não posso deixar de ler para vocês. Efésios 4:32. Antes cede uns para com os outros,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha essa palavra. Antes de qualquer coisa, antes de vir o orgulho, antes de vir aquela vontade de não perdoar, porque já fizeram muitas vezes, porque já cometeram esse mesmo erro com você muitas vezes. Quando vier o orgulho, quando vier aquele desejo de vingança, pense nessa palavra. Olha o que a palavra diz. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Aleluia! Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quer ser uma mulher parecida com Jesus? Quer ser uma mulher que tem a mente de Cristo? Então perdoe como Ele perdoou. Quando Ele estava naquela cruz, entregando a sua vida por mim e por você, que colocaram aqueles dois ladrões, aqueles dois homens que estavam fazendo coisas erradas, colocaram um de um lado, o outro do outro. E ele teve a humildade de reconhecer que ele estava ali porque ele tinha culpa, porque ele tinha pecado. E ele disse ao Senhor que o perdoasse. E na mesma hora Jesus o perdoou e disse que ele estaria com ele ainda naquele dia no paraíso. Mas por quê? Porque ele reconheceu que ele era sim um pecador. O pior erro de muitas pessoas hoje em dia é pensar que elas não erram, que porque elas são cristãs, que porque elas vão à igreja, elas também não erram, elas também não cometem pecados. Esse é o pior erro de muitos cristãos hoje em dia. E é triste dizer, mas há muitas pessoas que são frequentantes de igreja, que estão na igreja há anos, e que se elas partirem da forma que estão, elas irão para o inferno. E por quê? Porque elas pensam que por frequentar a igreja, por conhecer a palavra, elas são salvas. E o que nós sabemos é que não é por conhecer, mas é pelo praticar. Não é somente conhecer a palavra de Deus, mas é colocar em prática, é viver aquilo que a palavra nos ensina. Muitas pessoas estão vivendo hoje como os fariseus. Conhecem a palavra, julgam, condenam, apontam o dedo para outras pessoas e esquecem de olhar para elas mesmas. Nós vemos pessoas que se dizem de Deus, pessoas até líderes de ministério, líderes de igrejas, que a família está destruída, que dentro de casa ele grita, ela xinga. É uma confusão só, uma contenda só dentro de casa. Esquece que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Se eu não cuidar bem da minha família, que é o meu primeiro ministério que o Senhor confiou a mim, como vou eu querer lidar, querer cuidar de ovelhas, de pessoas na igreja? Para que nós possamos cuidar de outras pessoas, primeiro precisamos nos analisar e ver se estamos cuidando bem da nossa casa, da nossa família. Não queira ser uma mulher cheia de compromissos na igreja, cheia de compromissos lá fora, e a sua casa está uma bagunça, está de pernas pro ar. Queira primeiro ter em ordem a sua casa. Foi essa a palavra de Deus para o rei Zedequias. Não foi isso que ele falou? Coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, podemos pensar que a casa dele não estava em ordem, que precisava ser feito alguma coisa. E foi isso que ele fez. Imediatamente ele se voltou para Deus, ele orou ao Senhor, ele se arrependeu. Deus o perdoou e ainda acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Amadas,
Isso é muito sério. Isso é muito forte. Jamais queira cuidar de outras pessoas se você não estiver cuidando primeiro do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Coloque sim em ordem a sua casa, a sua família. Está tudo em ordem, está tudo ok. Deus me chamou, agora eu vou. Eu vou porque eu sei que agora o Senhor irá comigo. Eu vou liderar, eu vou ser uma líder de ministério porque eu sei que a minha casa está em ordem e eu sei que o Senhor será comigo. Então, tenha isso em mente. Jamais pense que você está preparada para cuidar de alguém lá fora se você não estiver cuidando bem da sua casa e da sua família. Seus filhos são suas ovelhas. Seu marido é sua ovelha. Se seu marido é um líder, se ele é o sacerdote da casa, seja uma mulher, como a palavra de Deus diz, submissa. E submissão não quer dizer que você vai se submeter à falta de respeito, a caprichos. Não. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. É você estar unida com seu marido, juntos, para cumprir a missão que o Senhor lhes deu. Amém? Então agora eu vou ler para vocês a passagem desse livro. Eu estou fazendo estudo sobre ele e eu estou querendo muito que, se der tudo certo, mês que vem, tá trazendo aqui esse estudo para vocês, porque, olha, vale muito a pena. Esse livro é para quem quer ter maturidade espiritual, é para quem quer crescer, amadurecer espiritualmente, tá bom? Olha só, superando as mágoas. Quando alçado a governador do Egito, José se casou e teve 2 filhos. O primeiro chamou-se Manassés e o segundo Efraim. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou, eu serei duplamente frutífero. Para o judeu, o nome era muito importante, podendo ter inclusive uma implicação profética. Para José, os nomes de seus filhos falavam do que Deus havia feito em sua vida. Manassés indica o esquecimento do trabalho e da casa do seu pai, enquanto Efraim fala de crescimento e frutificação. A ordem é: primeiro esquecimento, depois crescimento. Para nascer um Efraim em sua vida, antes precisa nascer um Manassés. Para avançar para o futuro, é preciso esquecer o passado. Quantas e quantas mulheres estão presas vivendo no passado? Elas não conseguem sair do lugar porque não conseguem esquecer o passado. Porque não conseguem esquecer aquele sofrimento, aquela dor que viveu lá no passado. Só que o passado de José não é marcado por erros que ele cometeu, mas por injustiças. Você se identifica? Passou por injustiças e está hoje amargurada, ressentida? Então creio que essa mensagem é para você. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado pela mulher de Potifar, abandonado e esquecido na prisão. Quer coisa pior? Traição, injustiça, ingratidão e abandono fizeram parte da história de José, porém não entraram no coração dele. Ei, mulher, é você que decide o que vai entrar no teu coração. É você que tem o controle de abrir ou de fechar portas no seu coração. Você pode escolher o que você vai deixar morar no seu coração. A raiva, a mágoa, o ressentimento, a amargura ou o amor,
a bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão. Manassés nos diz que Deus fez José esquecer do que passara na casa de seu pai. Muitas pessoas nunca deixaram Manassés nascer em sua vida. Como já vimos, esquecer não é amnésia, eu costumo falar isso sempre. E sim, não levar em conta, ou seja, não agir baseada no que aconteceu. Então, esquecer não é ter amnésia, como diz aqui, mas é você não mais agir baseada naquilo que te fizeram. Existem muitas pessoas que ainda levam em conta a traição de um ente querido, a injustiça que sofreram no emprego, a ingratidão de um filho, o abandono de um pai, e por isso andam baseadas nesses traumas e não no que Deus diz acerca delas. Essa postura é terrível, pois elas projetam o passado para o futuro. Muitos deixam de se relacionar ou param de investir em pessoas, pois têm medo de serem traídas como foram no passado. Alguém aí se identifica? Recusam-se a ajudar alguém que necessita, por receio de receberem a mesma dose de ingratidão que lhes foi dada em alguma situação parecida no passado. Pressionados entre o passado e o futuro, muitos têm perdido o equilíbrio no presente. Se queremos a maturidade, devemos ter duas atitudes com respeito aos traumas do passado: aceitação e perdão. Primeiro, se você está convivendo com essas dores, com esses traumas do passado, primeiro você precisa aceitar e depois liberar o perdão. Precisamos aceitar o que nos aconteceu como algo que faz parte da vida, resultado não da vontade de Deus, mas de um mundo caído sem Deus. Devemos aceitar que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas, sim. José não fez nada para merecer o que lhe aconteceu. Contudo, também devemos entender que, embora essas coisas não sejam da vontade de Deus, o Senhor as usará para que o propósito dele em nossa vida se cumpra. Aleluia! Então, minha querida, é isso. Ninguém merece passar por coisas ruins, por dores, por injustiças, por crueldade nessa vida. Mas como José passou por tudo isso que ele passou porque Deus tinha um plano na vida dele. E assim é com você. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Então não fique remoendo o passado, não fique pensando o porquê disso ter acontecido com você. Mas faça como José, aceite o seu passado. Aceite e libere o perdão sobre aqueles que te fizeram mal. E tenha certeza que Deus usará isso para cumprir o propósito, o plano dele para a sua vida. Amém? Amada, se você é uma mulher curada, restaurada de traumas do passado, você hoje pode ser uma mulher usada por Deus para também curar outras mulheres, para também mostrar que podemos sim liberar o perdão, esquecer o passado e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Quantas mulheres estão precisando de um testemunho de fé para que elas possam se levantar, se reerguer? Então não pense que isso que aconteceu com você lá atrás vai ficar como está, que foi somente... Não! Hoje pode ser um testemunho para uma pessoa que está vivendo a mesma situação e precisa de ser encorajada. Use o seu testemunho para levantar mulheres, para colocar fé, ânimo no coração de mulheres que estão entristecidas, abastecidas, porque viveram isso lá no passado e não tiveram ninguém até hoje
para dar força, para dizer eu consegui, você também vai conseguir. Então, seja essa mulher. Aceite o seu passado, libere o perdão e seja uma mulher que vai curar outras mulheres através do seu testemunho, no nome de Jesus. Amém? Amadas, vamos orar agora pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Vamos orar para que haja cura, para que haja liberação de perdão, para que corações venham ser quebrantados, para que corações venham ser inundados do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor, perdoa, Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós também, Pai, erramos, pecamos, sim. Senhor, nos ajuda, Pai, a reconhecer que nós também somos pecadoras. Quem somos nós para nos negar a liberar o perdão, Senhor, àqueles que nos ferem, que nos magoam? Senhor, não nos deixe ficarmos preocupadas com o que vão pensar ao nosso respeito, se liberarmos o perdão a tal pessoa que nos magoou tanto. Mas nos ajuda, Pai, a somente estarmos preocupadas com aquilo que o Senhor vai pensar ao nosso respeito. É o que o Senhor pensa de mim, é o que o Senhor pensa de nós, Pai, que importa, Senhor. Oh, Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe essa palavra novamente hoje sobre o perdão, é porque tem mulheres, meu Deus, que precisam dessa palavra, Pai. Senhor, que no dia de hoje elas possam, Pai, realmente rasgar o seu coração, abrir o seu coração na Tua presença, Pai, e serem inundadas, meu Deus, do Teu amor, da Tua paz, que elas liberem o perdão e se sintam cheias de paz neste momento, Senhor. Pai, vai visitando agora, Senhor, esses corações que ainda estão duros, que ainda estão, meu Deus, cheios de amarguras, de dor, de ressentimento. Senhor, mostre a essas mulheres, Pai, que muitas pessoas na Bíblia, Pai, elas passaram por dores, por aflições, Pai, como José. José, ele foi traído, enganado pelos próprios irmãos. Hoje há mulheres, meu Pai, que foram, meu Deus, abusadas por irmãos, por pais, por pessoas que deviam cuidar, que deviam amar, proteger. E elas estão sim, meu Pai, enfrentando dificuldades para liberar o perdão. Senhor, mas que elas possam se identificar com a história de José, que foi traído, humilhado, injustiçado, preso, abandonado. E ainda assim, Pai, quando ele encontrou seus irmãos, ele os perdoou. Ele os perdoou, Pai, não porque ele se achava melhor, porque ele estava numa posição mais alta, não, mas porque ele entendeu que para chegar até ali, ele teve sim que passar pelo processo. Muitas mulheres hoje estão restauradas, estão quebrantadas, estão, meu Deus, em um nível mais alto de profundidade, de conhecimento, de relacionamento com o Senhor, porque elas entenderam o plano, o propósito que o Senhor tinha para elas era infinitamente maior do que a sua dor, do que a sua rejeição, do que o seu abandono. Oh, Pai, se ainda há, Pai, agora mulheres que nos ouvem, Pai, que estão nessa situação, que elas possam se identificar, Senhor, que elas possam entender que o Senhor tem um plano maior, que o Senhor tem um propósito lindo para as suas vidas, que elas vão poder ser testemunho, Pai, de cura, de restauração. Pai, que elas vão ser mulheres que vão levantar outras mulheres através do seu testemunho de vida. Ó Senhor, ajude essas mulheres agora a liberarem o perdão a quem quer que tenha as ferido, Pai. Senhor, vai quebrando agora, Senhor, toda raiz de amargura, Senhor, que ainda houver nestes corações.
Vai quebrantando, Pai, vai enchendo esses corações da tua paz, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua justiça, Senhor. Senhor, não nos deixa querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não nos deixa, Pai, querer pagar o mal na mesma moeda. Mas ajuda-nos a sermos praticantes da tua palavra que diz que devemos pagar o mal com o bem, Senhor. Oh Deus, como é difícil, Senhor. Como é difícil perdoar. Mas nós sabemos que graças ao teu grande amor, à tua bondade, à tua misericórdia, ao teu perdão liberado sobre nós, nós podemos hoje também liberar o perdão àqueles que nos ferem. Senhor meu Deus, eu quero orar agora, Pai, pela casa, pela família, Senhor, de cada uma destas mulheres que me ouvem, Pai. Senhor, eu consagro a Ti, Pai, juntamente com elas, meu Deus, o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus entes queridos, todas aquelas pessoas da minha família, Pai. Assim como estas mulheres, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé delas agora, para consagrar a Ti, Senhor, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, Pai, e dizer que os nossos filhos são bênção do Senhor, que o nosso marido, Senhor, é bênção do Senhor, que os nossos pais, irmãos, os nossos familiares, Pai, todos eles são do Senhor. Pai, ainda que não seja isso que os nossos olhos vejam, mas pelos olhos da fé, nós declaramos, Pai, que nós e a nossa casa, a nossa família, toda a nossa parentela, Pai, nós serviremos ao Senhor, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós não aceitamos, meu Deus, que seja diferente, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus que tem poder para salvar, para curar, para libertar, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Eu ordeno agora que toda obra de Satanás, que todo o mal que tenha se levantado dentro deste lar, nessa casa, nessa família, pelo poder que há no nome de Jesus, você, diabo, que veio com o seu mal, que se alojou, que achou uma brecha, que entrou, que está tentando fazer morada, pelo poder que há no nome de Jesus, eu ordeno agora, saia de onde você estiver escondido. A Bíblia diz que você está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. Mas maior é aquele que está conosco do que você. E pelo poder que há no nome de Jesus, eu ordeno agora que você pegue tudo que é seu. Toda contenda, toda rebeldia, toda confusão, toda dissensão, todo o mal, todo o rancor que você possa estar colocando nesses corações, toda a amargura, pelo poder que há no nome de Jesus. Pega o que é teu agora. Desapareça pela autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, o Senhor diz em tua palavra que nós podemos fazer as mesmas obras que o Senhor. Então, Jesus, dê autoridade, coloque autoridade agora sobre a vida destas mulheres, para que elas possam se levantar, para que elas possam não mais aceitar essa situação e a partir de agora orar ao Senhor com fé, crendo que o Senhor fará a obra dentro do seu lar, na vida da sua família, do seu ente querido, que o Senhor vai operar maravilhas, meu Pai, nesses lares, nessas famílias, através da vida dessas mulheres, Pai. Eu profetizo, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê força, que o Senhor restaure, meu Deus, que o Senhor renove, Senhor, as forças dessas mulheres, para que elas possam se levantar e guerrear, Senhor, que elas entrem, meu Pai, nessa batalha com o Senhor, e o Senhor as fortalecerá para vencer no nome de Jesus. Pai, ó Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse momento, poder estarmos aqui na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Senhor.
e nos ajude, Pai, em nossos momentos, Pai, de dor, em nossos momentos, Pai, que achamos que não vamos conseguir. Nos ajude sempre a lembrar que o Senhor está conosco e que o Senhor é quem nos dá a vitória, no nome de Jesus. Amém? Amém, minhas queridas. Louvado seja o nosso Deus. Que a paz do Senhor seja contigo, com toda a sua casa e a sua família. Que o Senhor possa ser o centro de tudo na sua vida. Convide o Senhor Jesus para fazer morada dentro do seu lar, na sua família, e não aceite mais nenhum mal, nenhuma obra do inimigo dentro da sua casa, na sua família. Ore em cada cômodo da sua casa, consagre ao Senhor a sua casa, a sua família e declare que a partir de hoje, quem reina na sua casa é o Senhor Jesus. Amém? Então é isso, minhas queridas. Desde já eu peço as suas orações, tá bom? Para que o Senhor a cada dia Ele possa estar nos capacitando, possa estar nos trazendo a revelação da sua palavra, tá bom? Que o Senhor, Ele possa sim ter prazer em entrar na sua casa e ficar, e sentar, e cear com você e a sua família. Amém? Já estarei indo também para a igreja. Lá mais uma vez vou estar orando, apresentando a vida, a família de cada uma de vocês, no nome de Jesus. Fiquem todas com Deus. Um grande beijo e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém?